Olá, senhoras e senhores, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MDD, o Mapa do Dinheiro, o podcast que falamos sobre economia, finanças, para ajudar você a lidar melhor com esse recurso aí, né? Então, estamos aqui no Estúdio Sigma para mais um episódio onde vamos falar sobre dívidas. Esse tema dá o que falar, viu? Tem gente que tem medo dessa palavra que passa correndo, tem gente que abraça porque sabe usar a oportunidade. Então, aqui nesse episódio hoje, nós vamos descobrir se existe dívida boa, dívida ruim, como que é dívida pessoal, dívida empresarial, enfim. Acompanha a gente nesse episódio porque eu tenho certeza que vai esclarecer muita coisa aí para você. E nessa bancada temos um convidado muito especial nessa primeira temporada, o professor Márcio Dourado. Muito bem-vindo, Márcio Dourado, a mais um episódio do MDD. Vamos compartilhar esse conhecimento com esse pessoal, ver se esse pessoal sai da dívida hoje, né, Márcio Dourado? Olá, Gederson. Saudações a toda a audiência do MDD. É sempre um prazer e uma honra estar aqui. E eu queria começar te pedindo um dinheiro emprestado. Será que você não tem uma graninha para me emprestar, não? Ah, juro, quem sabe, né, Márcio Dourado? Olha, se você me emprestar dinheiro a juros, eu corro o risco de não pagar e te denunciar por agiotagem. 10% todo mundo pega, né? Pois é estranho, né? Se tá emprestando é porque não vai pagar. É estranho uma coisa dessa, né? Então, esse tema, eu acredito que é um tema extremamente interessante e é interessante também como é que a questão dívida, ela tá na cabeça das pessoas. Seja gente que fala assim, não, eu não faço R$1 de dívida porque é muito ruim. Essa pessoa, infelizmente, ela está errada. E tem a outra pessoa que fala assim, eu não pago R$1 à vista, pago tudo depois de atrasado, endividado. Isso também é ruim. Então, são as coisas que eu quero trazer aqui para a audiência do Mapa do Dinheiro, porque dívida, na verdade, ela tem que ter um equilíbrio entre o endividamento e entre a alavancagem, né? A alavancagem é um conceito que eu quero trazer, que a gente vai discutir aqui hoje. Alavancagem é um nome bom, hein? É um negócio bem interessante, sabe? Arquimedes, um matemático, falava, dei-me uma alavanca e moverei o mundo. E acredite, isso vale para o dinheiro também. Então, são conceitos extremamente bacanas, traduzidos aí do economês, e é importante por quê? Porque isso permeia o imaginário das pessoas. Pessoal, vocês viram aí, né? Porque o conteúdo aqui vai ser muito interessante e já convido vocês a comentar aí no episódio o que você já usou como dívida, o que você pensa sobre dívida, que isso também é importante para nós, né, Márcio Dourado? Saber a vontade que o nosso público, os nossos telespectadores têm em aprender sobre dívidas e também outros temas no MDD. Mas para a gente começar com o pé direito aqui sobre dívidas, Márcio Dourado, qual que é o conceito fundamental dela, da dívida, dessa palavra? Dívida é engraçado, né? Eu não sei bem a raiz da palavra em si, mas dívida tem a ver com a captação de recursos de terceiros, ou seja, você é uma pessoa, você tem seus problemas ali. Então, quando você capta um recurso com outra pessoa, seja uma pessoa física ou jurídica, isso gera um endividamento. Portanto, o endividamento é quando um ente, seja um ente físico, um ente jurídico, adquire recursos com outro ente, seja esse outro ente um ente físico ou um ente jurídico. Então, isso a pessoa vai estar se endividando ao adquirir esses recursos. E aí, com o tempo, a economia foi evoluindo, as coisas foram acontecendo e descobriu-se que o processo de endividamento ou a obtenção de recursos junto a outras pessoas físicas ou outras pessoas jurídicas pode ser uma ferramenta extremamente interessante para que pessoas consigam conquistar coisas que não conseguiriam se dependessem só dos seus próprios recursos, para que empreendedores ou empreendimentos consigam se desenvolver, ou para que governos consigam atingir determinados níveis sociais, níveis econômicos, níveis de infraestrutura. Portanto, a dívida ela se torna uma ferramenta fundamental para a economia moderna. E do outro lado, a gente tem a dívida também como uma maneira extremamente interessante de se obter o rentismo, que é o quê? Quem tem dinheiro tem o quê, Gederson? Tem capital. Pois é, mas esse capital ali, se eu pegar meu dinheiro todinho e colocar
debaixo de um colchão, num baú, num guarda-roupa, eu continuo tendo capital, não continuo? Sim, exatamente. Só que esse capital ele vai estar sendo corroído por uma tal de inflação. Então, dívida também, quando o dono do capital ele empresta esse dinheiro para quem precisa de dinheiro, ou seja, para alguém que topa se endividar, essa pessoa que está devendo, essa empresa, o governo, quem quer que seja, vai estar remunerando o detentor do capital, no mínimo com a inflação. Geralmente até muito mais do que a inflação. Que entra o ganho sobre o capital, né? Então a dívida também é uma maneira de se multiplicar o capital de quem tem excedentes. Existem duas formas de fazer dinheiro, né? O ganho sobre o capital e o ganho sobre a produtividade, né? Então, sim, simples, né? Não sei se seria só essas, né? Literalmente. Mas a pessoa que não entende que ela tem que colocar o dinheiro para girar, se ela guardar o dinheiro, o poder de compra dela vai ser corroído, né? Porque a pessoa que tinha 100 mil guardados, isso aconteceu muito na época, eu acho, do Cruzeiro para o Real. Eu conheci um vizinho meu que perdeu muito dinheiro, que tinha cruzeiros debaixo do colchão e não trocou a moeda no banco. Simplesmente a moeda mudou, passou o tempo, ele perdeu toda a reserva que ele tinha. Era vizinho, lá eu era criança, eu lembro dessa história. Mas a questão de entender os fundamentos da dívida, ela é fundamental para você que está nos acompanhando. Esse é o nosso objetivo, para as pessoas fazerem melhores escolhas para alavancagem e também ter mais segurança em onde alocar esse dinheiro para ele rentabilizar, né, Márcio? Justamente. Eu queria então começar falando para você que toda a sociedade ela é dividida em dois grandes grupos, tá? E calma que muitas vezes a gente está dos dois lados desse grupo. Os grupos que a sociedade é dividida para a economia, no que tem a ver com a chamada economia monetária, é o grupo dos agentes superavitários e dos agentes deficitários. Muito simples de entender. Os agentes superavitários são aqueles que possuem poupança, ou seja, são aqueles que gastam menos do que ganham. Então, esses agentes são agentes superavitários. Então, eu tenho empresas superavitárias, eu tenho governos superavitários. Hoje em dia está difícil de achar governo superavitário, mas não vou entrar nesse mérito. E eu tenho pessoas superavitárias, ou seja, pessoas que gastam mais do que ganham. Então, eu tenho um grupo da sociedade que é o grupo superavitário. Quem tem dinheiro quer o quê? Quem tem dinheiro quer rentabilidade. Então, e aí eu tenho do outro lado outros agentes econômicos que são os agentes deficitários. E o deficitário vem disso mesmo, déficit, ou seja, que gasta mais do que tem ou mais do que ganha. Então eu tenho pessoas deficitárias, conheço muitas. Eu tenho empresas deficitárias, ou seja, empresas que precisam de aportes de capital. E governos deficitários, ou seja, governos que precisam de ingresso de capital que não é dele e para ele executar suas políticas públicas, para fazer o que tem que fazer. Portanto, o endividamento, a dívida, tudo isso vem do encontro dos superavitários com os deficitários. De quem tem dinheiro, de quem precisa de dinheiro. Só que aqui entram alguns segredos. Não necessariamente um agente superavitário, ele nunca vai ser deficitário. Suponhamos que o João ganha 10 mil reais por mês. Para o Brasil é um bom salário, digamos assim. E o João gasta 5 mil reais por mês. Poxa, o João é controladinho. O João economiza 50% do que ele ganha. 5 mil reais. Isso para o Brasil também é uma vitória, ok. Só que o João, ele é ambicioso e ele está certo em ser ambicioso. Então o João ganha 10 mil, gasta 5 mil reais por mês. E beleza, deixa ele estar guardando lá. Ele está guardando esse dinheiro há um bom tempo e o João conseguiu colocar, ele é superavitário, lembre-se bem. E o João conseguiu colocar 200 mil reais numa conta em investimento. Não vou falar poupança aqui porque esse canal aqui, esse quadro Mapa do Dinheiro é contra poupança. Poupe, mas em outras alternativas. A poupança é só na nomenclatura, justamente, não na forma de guardar o dinheiro. E o João poupa isso no investimento que rende 100% do CDI. E aí está lá o João com 200 mil reais guardado. João é superavitário ou deficitário?
Superavitário. Ok, só que o João quer comprar um apartamento. E aí o João quer comprar o apartamento, e o apartamento que o João quer comprar, num lugar bacana, com uma vista legal, custa R$ 500.000. Opa, peraí, o João só tem 200. Como é que ele vai fazer para comprar o apartamento de R$ 500.000? Simples. Você lembra que eu falei para você que nem sempre o deficitário ele é deficitário 100% e nem sempre o superavitário é superavitário 100%? Sim. O João vai lá, ele vai procurar uma instituição financeira, um banco, digamos assim, ele vai conseguir comprar esse apartamento. Faz uma avaliação de crédito, na avaliação de crédito mostra que o João é um cara bacana, que tem o nome limpo, que tem um dinheiro guardado e tal. E ele vai comprar esse apartamento e ele não vai gastar os 200 mil que ele tem guardado não, ele vai gastar só 100. Ele vai deixar 100 guardado porque ele quer colocar uns móveis planejados, quer deixar o apartamentinho bacana para o que ele precisa lá na necessidade dele. Pera aí então. Então o João vai dar R$ 100.000 de entrada para comprar o apartamento, ele continua com 100 mil guardado. Ele fez uma análise de crédito dele e o João vai pagar R$ 2.000 de prestação por mês para comprar esse apartamento. Por diversos anos, aí é outra coisa. Agora eu te pergunto, o João, olha só, ele tinha 5 mil sobrando, certo? Certo. Agora, 2 mil desses 5 mil vai para pagar o apartamento. E o João está devendo R$ 400 mil para o banco. O João é superavitário ou ele é deficitário? Os dois. Tá vendo? Então, gente, essa é a mágica do endividamento. Graças ao endividamento... Aí começamos a entrar na alavancagem, né, Márcio? Justamente. A alavancagem é mais usada no contexto empresarial. Mas, por exemplo, graças ao endividamento, o João conseguiu realizar o sonho de comprar o apartamento de 500 mil, que juntando dinheiro, ele ia demorar 5 mil por mês, sem ele comprar uma cueca fora, ele ia demorar 100 meses para fazer isso. Até lá o apartamento de 500 mil já estava custando 700, já estava custando 800. Ou seja, ele ia ficar correndo atrás e não iria conseguir realizar esse sonho. Portanto, graças ao sistema financeiro nacional e a possibilidade do João se endividar, ele comprou o apartamento hoje. Ele está fomentando o sonho dele hoje. Por trás desse apartamento eu tenho uma construtora, então, com empresários que investiram seu capital e estão movimentando dinheiro. Eu tenho funcionários, eu tenho peões de obra ali, corretor de imóvel, o incorporador, o cara que carrega a financeira que emprestou o crédito. O cara que carrega o cimento para o caminhão, o cara que produz a pedra, ou seja, toda uma cadeia produtiva foi movimentada a partir do momento em que o João decidiu se endividar. Só que essa dívida do João, ela é interessante porque ele compra esse apartamento, paga R$ 500 mil. Aí alguém fala assim, mas ele vai pagar 3 vezes esse apartamento. Ele vai pagar 3 vezes esse apartamento. Só que se eu pegar o valor das prestações, o João vai pagar esse apartamento em 35 anos. E colocar e multiplicar por 420 prestações, ele vai pagar 3 vezes esse apartamento. Ok. Do preço de hoje. Do preço de hoje. Ok. Só que se, como a inflação ela tende a subir e a renda do João ela também vai tender a acompanhar a inflação, essa prestação vai sumir na renda do João. E quanto esse apartamento vai estar valendo semana que vem, mês que vem, daqui 10 anos? E se ele estivesse morando de aluguel? E se ele estivesse morando de aluguel, quanto ele estaria pagando ao longo desse tempo? Portanto, esse é o segredo do endividamento. O endividamento ele é interessante, ele é bom quando ele é para construir coisas. Quando o endividamento ele é feito para construir, ele até ganha um novo nome que você já adiantou aqui, que é o nome de alavancagem. Por isso que, voltando ao Arquimedes, dei-me uma alavanca e moverei o mundo. Moverei o mundo por quê? Porque a partir da alavancagem, ou seja, a partir do momento em que bons projetos encontram capital de terceiros ou capitais de terceiros, esses projetos eles conseguem modificar realidades, modificar situações. Portanto, o endividamento ele é feito para isso. Detalhe, o banco ganha dinheiro porque ele pegou o dinheiro de alguém que vai ser remunerado e colocou e emprestou para o João, e toda uma cadeia produtiva foi movimentada graças a essa capacidade de endividamento do nosso personagem fictício, o João. Se você é João e está assistindo a gente, fala aí, oi, eu sou o João, eu já tenho meu apartamento, ou vou comprar meu apartamento. Se você, depois de ouvir isso,
Já pensou aí, cara, eu tenho que comprar meu apartamento? Deixa aí no comentário também para a gente entender se a gente está ajudando você e entender, né, que você copiou a mensagem também, né, Márcio Dourado? A primeira mensagem muito importante de tudo que você falou aí agora é a questão de não guardar dinheiro na poupança, gente. Eu acho que era a primeira coisa que a pessoa teria que entender, né? Quem tem uma reserva é tirar da poupança para fazer o dinheiro rentabilizar um pouco melhor, porque a poupança, por mais que ela tenha rentabilidade, às vezes ela não acompanha a inflação, né, Márcio? Ela chega a perder para a inflação chega a perder em diversos momentos, né? Exatamente. Mas você falando sobre a dívida boa, dívida ruim, acho que a gente já explicou muito bem o que é o conceito de dívida. A economia ela gira em torno do crédito, né? E a dívida boa e a dívida do ruim, existe várias vertentes aí. Tanto que eu posso fazer uma dívida boa, que é uma dívida de alavancagem, mas a dívida boa que eu fiz não condiz com o meu orçamento, né? É o que aconteceu muito na pandemia, porque muitas pessoas perderam o emprego e eles comprometeram uma porcentagem muito alta da sua renda em um parcelamento de financiamento e perdeu o seu imóvel por não ter essa gestão financeira relacionada ao seu orçamento de acordo com o valor da parcela. Isso também é muito importante de ressaltar, né, Márcio? É importante, sim. Você sabe, você imagina de onde vem a palavra crédito? Não. Crédito vem de creditas, vem de acreditar. Então, assim, fulano acredita a fulano tal coisa. Então, vem de acreditar. Então, nesse sentido, o crédito ele é concedido a partir de uma acreditação. Se eu for agora ali bater numa agência bancária e falar, olha, eu estou querendo comprar um imóvel, eu estou querendo comprar um carro e eu preciso de crédito para isso. Eles falam, não, beleza, você está aqui, você está de palitozinho agora, eu vou te fornecer esse crédito. É assim? Na situação financeira, não, mas no dinheiro a juros acontece muito. Não, vamos esquecer o dinheiro a juros e vamos pensar no que é formalizado. Uhum. Os caras vão me pedir um documento. Sim. Eu chego lá, eu vou mostrar um documento. Eu vou mostrar meu documento. A partir do meu documento vai ter todo um estudo de dados de comportamento para verificar se eles podem me conceder crédito, ou seja, acreditar em mim para me entregar um numerário de 100 mil para comprar um carro ou de 400 mil para comprar um apartamento. Ou seja, a acreditação ela se dá por meio de análises. Nesse sentido, é importante falar que, por mais que a gente tenha algumas críticas, no Brasil nós ainda temos uma forma de crédito muito melhor concedido que em diversos outros países. Ouso dizer que, por exemplo, que o grande império do norte, que os Estados Unidos, por exemplo. A crise de 2008, que foi ocasionada nos Estados Unidos, foi, sobretudo, uma crise de crédito privado. Tem um filme muito bom que mostra isso, chamado A Grande Aposta. Recomendo aí para a audiência, se puder dar uma olhadinha nesse filme. E eles estão aí nos streams da vida. E por que isso? As pessoas, ao se endividar, têm que tomar todos os cuidados. Mas as instituições, ao fornecer crédito, também ela tem que tomar alguns cuidados. E o que é bom no Brasil, por exemplo? O crédito habitacional no Brasil. Por lei, o crédito habitacional no Brasil não pode, tipo assim, eu chego lá querendo tanto. A minha prestação não pode exceder 1/3 da minha renda. Isso é lei. Ou seja, se eu chego lá e falo assim, eu ganho R$ 1.500 por mês, ok. Então você procura um imóvel cujo, depois de aplicada a taxa de juros, sua prestação vai ser de 500. Eu ganho R$ 15 mil por mês, ok. Então você vai procurar um imóvel cuja a sua prestação tem que ser no máximo de R$ 5 mil por mês. Então, muito por quê? Porque como o brasileiro, muitas vezes ele não sabe ter esse controle, a própria lei traz esse controle. Olha, vai lá e se endivida, mas o seu imóvel, sua moradia tem que valer no máximo 1/3 da sua renda. Então, tem-se algumas ferramentas para isso. Claro que com o tempo, pessoas vão burlando essas ferramentas. O Brasil, por exemplo, é um país em que se tem muita renda informal. Então a pessoa vai lá, ela ganha 1.500 na carteira e tal, mas ela consegue comprovar por B mais C, vai recebendo Pix, fala, não, que eu tenho renda por fora, eu tenho um MEI, estou fazendo tal coisa, minha renda é 5.
Na verdade, nem é isso. Mas ela vai lá e consegue, por B mais C, comprovar os 5. Então, o endividamento dela, 1/3 de 5, seria de 1.666, por exemplo. Nesse sentido, então, ela consegue se endividar nisso, mas ela ganha 1.500. Aí ela vai perder o imóvel, aí ela vai perder o apartamento. Foi o que aconteceu na pandemia, porque né, fechou o mercado, fechou sim os comércios, tudo, e as pessoas, muita gente foi demitida, muita gente parou de ter renda porque trabalhava informalmente e bateu o recorde no Brasil, quase 30% dos imóveis comercializados do crédito, foi quase 100 mil famílias que teve o imóvel recolhido para leilão, né? Então, é muito importante pensar nisso aí, né? Ter esse planejamento, mas de toda maneira, você financiar um imóvel, essa dívida de alavancagem, importantemente sendo a imobiliária, ela acho que é o primeiro ponto para qualquer pessoa que quer fazer uma dívida, porque se a pessoa vai fazer uma dívida imobiliária, ela já mora de aluguel, 100% do que ela está pagando vai pro ralo, e a pessoa fica sem moradia, né? Então ela aperta ali e tal, apertar para pagar uma parcela e comprar um imóvel também é fundamental. Justamente. Falando para a pessoa, ao contrário de outros profissionais das finanças, eu conheço alguns que falam, não, é bom morar de aluguel porque você tem flexibilidade. Eu sempre recomendo como primeira dívida, na ciência da administração tem uma teoria em que tem a pirâmide das necessidades de Maslow. E essa pirâmide das necessidades, a primeira necessidade que tem, a base da pirâmide, são as necessidades fisiológicas. Portanto, uma dívida boa são dívidas que você está atendendo às suas necessidades fisiológicas. Mas o que é necessidade fisiológica? É morar, é viver, é dormir. Portanto, a dívida, quando ela é aplicada nessas primeiras necessidades, são dívidas consideradas dívidas mais saudáveis, claro, se ela estiver dentro da restrição de renda, se ela estiver dentro de tudo isso, do que as chamadas dívidas de afirmação ou dívidas de consumo. Por exemplo, eu conheço gente que ganha um salário mínimo e que vai lá e compra o telefone da frutinha lá mordida para parcelar a última geração lá, parcelada em não sei quantas vezes, ganhando o salário mínimo. Aí entra o conceito da dívida ruim. A dívida ruim, geralmente, ela é dívida de consumo, geralmente um consumo não durável ou de algo superficial e que não agrega riqueza à pessoa que se endivida. Portanto, dívida ela tem um aspecto bom quando ela é alavancagem, quando você troca um aluguel por uma prestação, quando você pega, falando ainda de pessoas, então quando você pega e compra algo que vai se pagar, ou seja, que vai gerar renda, é a dona de casa que parcela uma geladeira em não sei quantas vezes, só que aquela geladeira vai consumir menos energia do que o trambolho antigo que ela tinha. Ou seja, mais da metade da geladeira da prestação já é paga pela conta de energia que diminuiu. É o carro que a pessoa se endivida, que troca de carro porque vai pegar um carro que bebe menos. Eu vou trabalhar de Uber, e com isso ela vai conseguir rodar no aplicativo, fazer algo nesse sentido. Portanto, a dívida boa geralmente ela traz dividendos para a pessoa, sejam dividendos oriundos da exploração do próprio bem que é adquirido, seja dividendos oriundos da economia ocasionada por aquele bem. Então, como a pessoa, por exemplo, que troca a geladeira ou troca o carro velho por um novo que vai se pagar na medida que ele vai sendo utilizado. Você está vendo aí a importância de acompanhar o MDD? Porque a educação financeira é um ponto de virada de chave para todos nós brasileiros, porque o brasileiro ele tem uma educação financeira baixa, porque a gente, trazendo os números, Márcio Dourado, você falou de dívidas, dívida de consumo imediato, quase 80% da dívida dos brasileiros é de cartão de crédito. Né? A maioria dessas dívidas de cartão de crédito é de dívida de consumo imediato. Mas você trouxe um ponto muito importante, que é dizer que a dívida boa é a que traz dividendos. A dívida ruim é a dívida que corrói a sua renda ou o seu patrimônio. É a dívida do simples consumo, né? Por que a maioria da dívida do brasileiro é a dívida do cartão de crédito? É muito simples. O cartão de crédito é a maneira mais fácil de se obter crédito. A pessoa tem um limite pré-aprovado e tem aquele negócio ali. Aquele negócio ali não é nem mais o cartão. Hoje em dia o cartão de crédito da pessoa está aqui no celular. A pessoa chega lá, aproxima, paga, leva o bem. Então, aquele crédito imediatamente disponível ali, ele é um tipo de dívida muito fácil de se adquirir.
quando esse tipo de dívida ele é mal administrado, a pessoa se enrola. Por quê? Gente, é muito simples. Ano passado eu entrei numa concessionária com cartão de crédito, passei lá em 10 vezes, eu comprei um carro com cartão de crédito. Tá, ok, eu tenho controle. Então o cartão de crédito eu falo que ele é uma ferramenta fantástica para muita coisa. Quem tem controle. Eu compro um cafezinho. Antigamente eu comprava por 50 centavos, agora é R$2. Então eu vou lá, compro um cafezinho por R$2, eu passo no cartão de crédito. Eu vou em outro lugar, compro tal coisa por R$15, eu passo no cartão de crédito. Por quê? Eu tenho controle. Eu sei quanto é que eu tenho que gastar e olha que ferramenta linda e fantástica. Todas as minhas contas vencem no dia 2 de cada mês. Ah, mas professor, dia 2? Eu recebo sempre no último dia útil de cada mês. Dia 2 eu tenho certeza que eu tenho dinheiro na minha conta porque eu recebi no dia 30, no dia 31. Então, dia 2 eu tenho certeza que esse dinheiro vai cair na minha conta. E eu tenho todas vencendo. Sabe o cafezinho que eu tomei dia 15? Ok, vai vencer dia 2. Olha que maravilha. Sabe os R$15 de tal coisa que eu comprei? Vai vencer dia 2. Então, gente, esse tipo, o cartão de crédito, ele não foi feito para endividamento longo. Ele foi feito para quê? Para concentrar compras, para que você não tenha que trocar dinheiro, fazer aquela coisa desesperada ali o tempo todo. Agora, o grande problema é que a maioria das pessoas que se endividam, aí eu falo da dívida, é a pessoa que não paga, chega dia 2, no meu caso, não pagaria o cartão de crédito, o que ela faz? Chega lá no dia 2, a fatura está R$2.000, vai lá e paga o mínimo do cartão. Ou nem paga às vezes, vai lá e não paga o cartão, R$2.000. Sabe qual é o juro que se aplica a isso, Gederson? Você faz ideia? Qual que é, Márcio Dourado? Eu sei que é muito, mas depende do banco, mas o o meu juro banco, do cartão de crédito é o... Para o meu banco, eu sou considerado um cliente AA. Até fui olhar, será que é um alcoólico anônimo? Eu olhei, não é ainda. Tá? Já pegaram o gancho, né, pessoal? Que ele comprou o carro no cartão de crédito. E aí eu fui lá, mas assim, eu falei, como será o juro do rotativo do cartão de crédito para um cliente AA? Lá é um cartãozinho preto, aquela coisa toda. É de 13,45%. Mais baixo que a Selic, não é? Nossa Senhora. A Selic está em 15, né? Está em 15. Ok, a Selic está em 15 ao ano. Isso é 13,45% ao mês. Aí alguém fala, não, mas espera aí, se eu pegar esses 13,45 e multiplicar por 12, dá algo próximo de 150, 160. Não dá não. 13,45% ao mês. Se o juro for composto, meu prezado, audiência do Mapa do Dinheiro, dá 420% ao ano. Ué, mas como? Lembra dos R$2.000 que foi a fatura que eu não paguei? Se jogar 13,45, vai dar algo em torno de R$270 de juros. Então, eu estou devendo 2.270. Depois, se eu jogar 13,45, eu não jogo em cima dos 2.000. Eu jogo sobre os 2.270. Já não vou mais fazer conta de cabeça aqui para não enrolar. Só para você entender onde é que vai chegar. Suponhamos que deu 3.000. Depois eu tenho os 13,45 em cima dos 3, que vai para 4.000, digamos assim. Depois eu tenho em cima dos 4, depois eu tenho em cima dos 6.000, dos 8. Então isso vira uma bola de neve. Por isso que a ausência de educação financeira é um problema tão grave no nosso país. Por quê? A ausência de educação financeira, já que o nosso tema é dívida, tem criado uma geração de endividados. O que é a geração de endividados? Espera aí. Se eu tenho um limite de 4.000 no cartão e meu salário é 2.000, eu tenho 6 para gastar. Você tem 6 para gastar, uma só vez. Depois você vai ser o quê? Você vai ser um soldado. Depois esses 4.000 que ela gastou do crédito, vai comer os 2 que era a única renda que ela tinha, né? Vai gerar uma dívida enorme para ela. Eu já vi exemplos do Nubank, que é a proposta do Nubank é liberar crédito, né, para ganhar mercado, durante muito tempo e ainda é, mas tem gente com um limite de 10.000 no Nubank que tem dívida de 1 milhão. Acontece, porque a dívida vai subindo como uma bola de neve, então isso vai acontecendo com a pessoa, quando ela vê, ela vira um soldado. O soldado do que nós chamamos no Brasil de exército de endividados. Eu posso afirmar para você, não com precisão, claro, mas hoje no Brasil, algo em torno de 65 milhões de pessoas
Esse número está entre 65 e 70 milhões, por isso que eu não posso precisar para você, de pessoas estão com o nome sujo na praça. O que é estar com o nome sujo na praça? Está com dívida em atraso e essas dívidas estão sendo questionadas. Ou seja, sabe a pessoa que bate lá no banco e fala, eu preciso de um empréstimo? Olha, eu não posso te emprestar porque você já está devendo alguém no mercado. Então, essas pessoas estão alijadas do processo de consumo, são alijadas da possibilidade de conquistar coisas por meio da alavancagem. Por quê? Porque ela não consegue nem fazer uma dívida boa, uma vez que o nome dela está sujo por algum motivo lá atrás que ela não conseguiu honrar com o pagamento de uma dívida. Os dados mais precisos que eu estive estudando, 83% das pessoas estão endividadas, né? E desses 83% da população, 29% da população está com dívidas atrasadas, que é mais ou menos o número que você trouxe. 29% de uma população de 215 milhões, próximo de 65 milhões de pessoas, então, endividadas. Endividadas não, com o nome sujo. Com o nome sujo, né? Endividadas é 83% da população. Tem dívida boa, tem gente que está conseguindo pagar a dívida de alavancagem. Mas você falando do cartão de crédito é muito interessante, porque o cartão de crédito é uma das dívidas mais caras quando não é administrada do Brasil, né? Onde os bancos têm as taxas de juros mais absurdas. Mas a questão do cartão de crédito você saber usar o cartão de crédito, ele pode ser seu aliado, né? Hoje eu faço essa estratégia. Eu também concentro as minhas compras no cartão de crédito, onde eu ganho pontuações por usar o cartão de crédito, e o dinheiro que eu recebo, minha renda mensal, eu deixo ela em contas que rendem um CDB. Então eu só saco ela para pagar a fatura, depois deixo de novo rendendo. Então, se a pessoa que tem um cartão de crédito disponível e ela tem a renda mensal e ela gasta tudo à vista e não usa o cartão de crédito com medo de fazer dívida, na verdade ela está deixando de fazer rentabilidade com o próprio dinheiro, com o mesmo dinheiro que ela está gastando. Em diversos aspectos. Por exemplo, eu estou concentrando agora minhas compras em eu sempre tive 2 cartões de crédito por questões de logística interna e tal. E um dos bancos em que eu tenho cartão me procurou e me ofereceu, olha, você quer participar de um segmento assim? O que eu ganho com isso? Simples. 1% de tudo que você gastar é seu. Você faz o que você quiser com isso. Eu falei, mas como assim? 1% de tudo que você gastar retorna para você em cashback em dinheiro, que você pode transferir para sua conta. Se você não transferir, rende 200% do CDI. E se você transferir, você pega esse dinheiro e faz o que você quiser. Olha só, gente, a pessoa que não usa o cartão de crédito, por exemplo, que tem uma oportunidade dessa, se ela tem uma fatura de, sei lá, de 10 mil reais, é 100 reais que pingaria para ela. Ou seja, é esse tipo de coisa que as oportunidades que o cartão de crédito oferece. Esse mesmo banco, ele ainda oferece uma coisa que eu acho extremamente interessante. Volta e meia você vai comprar determinadas coisas, especialmente bens de algum valor agregado. Você chega lá para comprar, você fala assim, quanto é que custa isso aqui? Isso aqui custa 10 vezes de 10 reais. E à vista tem desconto? Não, à vista é 100. Sabe o que eu faço com o meu cartão de crédito? Passa para mim em 10 vezes, por favor. Ok, eu vou lá, passo em 10 vezes. Alguém fala, nossa, mas o cara para passar 100 reais passa em 10 vezes? Passo. Depois eu entro no aplicativo desse banco, eu antecipo as prestações para vencer no vencimento do cartão, eu tenho um desconto sobre as prestações futuras. Ou seja, o cartão de crédito ele é uma ferramenta fantástica de planejamento e organização financeira. Para isso você tem que ter educação financeira. É um ponto interessante, acho que a gente poderia fazer um episódio ou... Eu tenho algumas ideias aqui só sobre o cartão de crédito, né, Marcelo? Porque tem tanta coisa relacionada ao cartão de crédito que você pode explorar, que às vezes seria interessante a gente pensar já nisso. Posso fazer um convite aqui então? Pode fazer. Audiência do Mapa do Dinheiro. Se você tem alguma dúvida sobre o cartão de crédito,
coloca nos comentários, porque a gente vai usar os comentários desse vídeo, desse episódio, para o nosso episódio especial sobre meios de pagamento, em que a gente vai abordar especialmente o cartão de crédito. Então, coloca aí sua dúvida, mostra aí quando é que minha dívida expira, o que, que vai acontecer. Se você já usa esse cartão de crédito, já tem algum banco que te dá uma rentabilidade melhor, mais vantagem em relação ao cartão de crédito, de aplicações. E lá eu quero trazer algo que aqui eu só vou pincelar, que graças à quantidade de gente enrolada no Brasil, especialmente com cartão de crédito, aprovou-se no ano de 2021 uma lei que... Você já viu empresa falir? Já. Você já viu pessoa falir? Já. Mas assim, você já viu assim, alguém falar assim, a pessoa falida a gente conhece e tal, tá decadente, geralmente tá tomando escutando umas músicas não muito convencionais e tal, mas a pessoa falia assim, decretei falência mesmo. A pessoa. Fale, mas tá vivo, né? A empresa, você falir, ela morre. A lei permite uma pessoa falir, literalmente. A lei do superendividamento, que é quando uma pessoa pode solicitar à justiça, que a justiça decrete que aquela pessoa está superendividada. E a pessoa que está muito enrolada, em especial, a que mais alavanca, com o perdão da palavra, isso, é o cartão de crédito. Então, a pessoa que está superendividada, ela pode solicitar à justiça a sua declaração como uma superendividada. Isso faz com que a justiça determine que os seus credores busquem formas de renegociar com desconto. É uma dica importante aí, pessoal, tá vendo? Por isso que, tanto que é importante estudar sobre economia, Márcio, eu vejo sim, o nosso propósito aqui com o MDD é esse, levar conhecimento para as pessoas, você entender sobre economia para fazer diferença na vida de vocês. E eu vou pedir para vocês para compartilhar esse episódio, além de comentar, curtir e compartilhar, porque ajuda a ferramenta a entregar esse conteúdo para as outras pessoas também. E você compartilhando esse conteúdo com outras pessoas, você está ajudando as pessoas a se informarem, a obter conhecimento sobre economia. Mas você falando aí, Márcio, sobre a importância do conhecimento, do cartão de crédito, do comportamento, além de ter uma gestão, é muito importante também o controle emocional das pessoas, porque a pessoa ela pode ter o conhecimento sobre economia, como isso impacta, mas ela não tem um controle emocional e acaba cedendo pelos desejos, ela é escrava dos seus próprios desejos. Porque eu conheço gente que sabe a questão do conhecimento, sabe como funciona as vantagens do cartão de crédito, sabe como faz uma aplicação, mas ainda assim ela gasta comprando coisas que ela não tem necessidade. Compra por impulso. Por impulso. E talvez seria essa uma questão cultural que levou ao endividamento do público brasileiro? Do consumo desenfreado, da propaganda desenfreada. A propaganda ela é uma arma linda, inteligentíssima, sabe? Cada coisa assim de propaganda, algo que não tem nada a ver aqui com o episódio. Por exemplo, eu descobri que uma das músicas que eu mais gosto da Maria Bethânia era uma propaganda de um motel em Salvador, sabe? Eu não vou falar aqui qual vou deixar quem estiver curioso pesquisar. Então, propaganda é algo tão interessante, só que a propaganda, ela faz o quê? Ela quer incentivar o consumo de determinados produtos. Então, a psicologia, ela lida muito com isso, porque ela traz a propaganda utiliza da psicologia para incentivar o consumo por impulso. E quando a pessoa ela não tem uma preparação, infelizmente, os brasileiros são filhos de pessoas endividadas que vivem aos trancos e barrancos, que vão se tornar, na média, também pessoas endividadas. Até porque não existe isso numa grade escolar justamente pública, conhecimento. Ela não teve a instrução economia para não ser o endividado. Então ela fica muito mais sujeita à arma que é a propaganda. E a propaganda é um canhão que atinge a gente, assim. Ele tem uma música do Engenheiros do Havaí que ele fala assim: a propaganda é a arma do negócio e no nosso peito bate um alvo muito fácil. Então, a propaganda vai acabar manipulando as pessoas para consumir e as pessoas mal preparadas acabam consumindo, comprando. Eu conheço gente que tem armário cheio de sapatos que não usa nenhum e toda vez que vai sair fala: nossa, não tem nenhum sapato para sair. É pessoa que tem um carro novo, está devendo e fala: eu preciso trocar de carro.
Ou seja... Tem gente que tem 100 mil em patrimônio, em dinheiro juntado, mas tem 400 mil em produtos e serviços dedicados a guardar. Pois é, então assim, tudo isso é algo assim que demanda uma política séria sobre educação financeira e como se utilizar das finanças para o bem das pessoas. Para quê? Para que as pessoas busquem, não estou falando para as pessoas não se endividarem de forma alguma, mas as pessoas devem se endividar em prol de dívidas construtivas e não de dívidas somente para atender os chamados anseios efêmeros, os anseios transitórios, ou seja, aquela vontade de consumir algo, aquela vontade só de fazer aquilo e depois que passa vem, bate aquele arrependimento, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar isso? O que que eu fiz esse final de semana? Eu gastei como se não tivesse amanhã e teve amanhã e a conta chegou, o que que eu vou fazer? Portanto, a educação financeira ela é a chave para evitar esse superendividamento das pessoas. Muito importante isso aí, Márcio Dourado, porque a realidade do Brasil, hoje, em relação ao endividamento, ela é alarmante. Mas a gente falando sobre economia empresarial e as dívidas empresariais, numa empresa, como que uma empresa faz uma dívida boa e uma dívida ruim? Tá. Na verdade, é difícil tratar disso no período que a gente está vivendo. Sabe? Aí você pergunta assim, nossa, mas assim, difícil tratar. Que período é esse que nós estamos vivendo, Márcio? É o seguinte, nós estamos vivendo um período muito ruim na economia brasileira, no mundo inteiro, mas no Brasil está um pouquinho pior, que é um período de juros altos. Um período de juros altos, ele torna mais difícil a chamada alavancagem empresarial. E a alavancagem empresarial, ela é o quê? É o endividamento bom. O que é o endividamento bom? Uma empresa, toda empresa ela tem projetos. O Mapa do Dinheiro é uma empresa, ela tem um projeto, então esse projeto ela é o quê? Vamos supor, o Mapa do Dinheiro é uma fábrica. Você coloca dinheiro de um lado, tem o processo de produção, do outro lado você tem a receita. Ou seja, você tem investimento, produção, receita. Ok? Eu sei que o Mapa do Dinheiro presta serviço, tem toda uma história assim. Agora, então isso vale para qualquer tipo de empresa que você pensar. Investimento, produção, receita. Então, gente, investir com capital de terceiros é a melhor coisa que tem. Por quê? Você pega o dinheiro de um terceiro, que seja um banco, que seja uma pessoa, um investidor anjo, privado. qualquer coisa nesse sentido, aplica no processo de produção e tira o resultado depois. Só que, se o investimento mais seguro para quem quer guardar dinheiro está nas alturas, que são os juros básicos da economia, Selic, títulos públicos, então significa que para emprestar dinheiro para o projeto dessa empresa, necessariamente vai se cobrar mais, no mínimo, o preço desse juro básico da economia. Portanto, a alavancagem se torna muito difícil para as empresas quando os juros estão mais altos. E a alavancagem é o quê? A empresa captura esse dinheiro, capta esse dinheiro no mercado, trabalha com esse dinheiro. Se for uma empresa comercial, então compra o produto para revender. Se for uma empresa de prestação de serviço, contrata pessoas para prestar serviço, faz divulgação, investe no marketing, faz o que for e obtém receitas. E o que acontece? Quando é que a alavancagem compensa? Quando o retorno sobre o capital que foi colocado é superior ao valor dos juros. Custo do dinheiro. Dos juros que a pessoa tem que pagar, que é chamado custo de capital. Ou seja, quando o custo de capital sobe muito, muitos negócios ficam inviáveis, porque ele tem que dar retornos astronômicos para quê? Para compensar, pegar aquele capital com terceiros. Mas esse é o conceito de alavancagem. Por isso que quando os juros estão altos, ele prejudica a economia como um todo. Porque tem negócios que estagnam, eles não crescem, porque não compensa ele investir em expansão, investir em mais maquinários, até porque tem a estagnação dos negócios das empresas e tem empresas que repassam esse custo para os consumidores, né? Então, porque se ela não repassar, consequentemente ela vai operar no prejuízo por determinado tempo. Não tem como se manter no vermelho, né? E aí, então, por isso que o custo de capital é tão importante. Então, quando uma empresa ela capta recursos com terceiros, ela tem que sempre comparar. E acredite, Gederson,
Muitas empresas pensam que estão dando lucro e estão dando prejuízos. Tipo, a empresa vai lá, compra esse copo por R$ 10 e vende esse copo por R$ 12. Aí fala, poxa, 20% de lucro. Não. Para isso, ela está pagando o financiamento da sede da empresa, ela está pagando o financiamento do maquinário da empresa, ela está pagando o financiamento do vidro, o funcionário, isso e aquilo. Então, quando vai contar o custo do capital, o copo que custava R$ 1, foi vendido por R$ 1,20, na verdade ele custava R$ 1,25. A cada copo que vende perde 5 centavos. No universo aí de 1.000 copos, essa pessoa perdeu R$ 50. Ou seja, tudo isso então tem que ser medido. Todo empresário deve saber qual é o custo do seu capital para verificar se vale a pena ou não se endividar. E vou mais longe. Muitas vezes o custo também tem que ser colocado, os juros também contam quando o empresário ele quer investir o próprio dinheiro. Peraí, para que eu vou investir meu dinheiro e me arriscar fabricando copos se eu posso aplicar o meu dinheiro na outra dívida, que é a dívida do governo, e ter esse retorno, um retorno muito bom, sem, como diz aqui no estado em que eu moro, bater um prego numa barra de sabão. Eu não vou ter trabalho nenhum, não vou ter que contratar pessoas, eu não vou ter que trabalhar para comprar arriscar, produzir e me arriscar, e é só aplicar o dinheiro e ter rentabilidade, né? Então, quando a taxa de juros está alta, realmente a economia ela dá uma travada. Justamente. As pessoas não querem tomar tanto risco porque nem compensa, né, a nível de rentabilidade. Então, são momentos que nós estamos vivendo difíceis mesmo, mas vamos entrar agora então na dívida do Estado, do governo. Como que funciona a dívida do governo, Marcelado? Quando é bom o governo fazer uma dívida, quando é ruim para a sociedade? Vamos lá. Eu vou falar aqui mais superficialmente, tá? Eu acredito que também é engraçado, né, que no episódio a gente puxa tema para 3, 4, 10 episódios. Nós vamos ter, eu acredito que seria importante trazer um episódio sobre finanças públicas, onde a dívida vai entrar como um dos principais temas. Mas olha só que interessante. O governo, ele é o principal ente de um país. Ou seja, o principal ente de um país é o seu próprio governo, que administra as relações privadas, que administra as relações pessoais, a forma jurídica como as pessoas lidam com isso. E o governo ele possui uma autonomia sobre o país. A maior autoridade do país é o governo. Porque é o governo, por exemplo, que vai determinar, através de suas leis, de tudo isso, se eu usar... minha esposa, se estiver assistindo aí, ela vai saber disso. Se eu usar uma bermuda verde com a camisa vermelha, é crime ou não? Para minha esposa é. Para o governo não é, então eu posso usar. Ou seja, então ele tem determinada autonomia e a autoridade do governo permite fazer com que ele tenha o monopólio do controle dos dinheiros do país. Nesse sentido, então, o governo, ele com esse monopólio, ele se legitima para adquirir dívidas, ou seja, para se financiar junto aos entes privados, de uma maneira que ele pode pegar dinheiro emprestado com a sociedade, com entes externos e por aí vai, mas com a sociedade em geral, e remunerar essa turma, digamos assim. Então, a dívida do governo, ela é uma dívida junto à sociedade como um todo. É aqui que entra. O conceito de dívida governamental ele foi evoluindo ao longo dos anos. Não vou me aprofundar muito aqui, mas ao fim e ao cabo, a dívida governamental é muito parecida com a dívida das empresas. Sabia? Como? Aí você me pergunta assim, mas espera aí, a empresa não investe para ter lucro? O governo também, de alguma maneira. O correto da dívida governamental, quando é que compensa para um governo se endividar? O que é lucro para o governo, né? Bem-estar das pessoas. Só que esse bem-estar das pessoas vem de outro jeito. O que é isso? Suponhamos que o governo do estado... Vou trazer para um município. O governo do município tal adquiriu um empréstimo junto a um banco. E sim, o governo adquire empréstimo junto a bancos. Adquiriu um empréstimo junto a um banco. E esse empréstimo vai ser para a construção de estradas, pontes, viadutos. E esse empréstimo é de R$ 1 bilhão para ser pago em 20 anos. Ok. Olha só que interessante.
essa estrada, essas pontes, esses viadutos vão movimentar mais a economia dessa cidade. O movimento da economia dessa cidade vai trazer novas empresas, vai fazer com que o desempregado comece a trabalhar, vai fazer com que esse desempregado que começa a trabalhar vai ter um plano de saúde na empresa que ele trabalha. A infraestrutura que eles investiram ali vai viabilizar. Sobrecarregou menos o SUS ali daquele município, já sobrou uma graninha ali. Depois, esse cara vai pagar imposto. A empresa vai pagar imposto, o movimento de dinheiro e as pessoas foram atraídas pela cidade vai pagar imposto. Então o governo investiu 1 bilhão para pagar durante 20 anos. Nesses 20 anos, os resultados desse investimento vai trazer 3 bilhões para os cofres da prefeitura, nem só para a economia da cidade. Olha a alavancagem funcionando. Então, o endividamento público, ele é bom, ele funciona quando ele faz a economia crescer, faz a coisa girar. Esse é o endividamento que funciona. Agora, você quer ver um endividamento horrível, inútil? Traz para nós e... É simples. Eu pegar o dinheiro, coloco, falo assim, não, é 1 bilhão de reais para investir em pontes, estradas e viadutos. Não construo a ponte, enrolo com a estrada, deixo o viaduto pela metade. O dinheiro foi, a infraestrutura não veio e a prestação está comendo. É o que muito acontece por aí. Então, olha só a forma como o mesmo dinheiro, que era para o mesmo motivo, foi perdido. A questão sempre vai na gestão, né, Márcio Dourado? Tanto das empresas, tanto do governo, tanto das pessoas. Justamente. Porque tem dívida boa, tem dívida ruim, mas se a pessoa não tiver gestão desses recursos, se a pessoa não administrar esses recursos, né? Ela acaba se perdendo no meio do caminho. Seja o recurso da pessoa, da empresa e o recurso do governo. Do governo eu acho pior, sabe por quê? Porque aí no caso... conta sempre vem, né? Se for um recurso meu, eu fiz uma escolha ruim, eu me dei mal. Se foi um recurso da minha empresa, o empresário fez uma escolha ruim, ele se deu mal. Agora, se for um recurso do governo, o governante fez um recurso ruim. Toda a sociedade se deu mal. Pessoal, acho que ficou bem claro para vocês aí como a dívida impacta a nossa vida, a dívida do governo, a dívida das empresas, as nossas dívidas pessoais. Por isso que é muito importante você entender sobre gestão, sobre finanças, sobre economia, e esse é o nosso objetivo aqui no MDD, né, Márcio Dourado? É levar conhecimento para vocês, ajudar vocês de alguma forma. E vocês precisam interagir com a gente porque é muito importante a gente saber sobre o que vocês querem aprender para a gente trazer nos próximos episódios. A gente só está começando, né, Márcio Dourado? Tem muita coisa para vir aí. Sim, tem muita coisa, muito tema interessante. Você pode ver que um episódio a gente já vai puxando aqui os temas dos outros. A gente só tem que lembrar de anotar tudo para poder trazer aqui para essa audiência que é qualificadíssima. É exatamente isso aí, pessoal. Temos uma tarefa muito grande aqui pela frente. A gente só está começando. A gente vai trazer muita coisa bacana para vocês. E acompanhe a gente, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Peço a vocês mais uma vez, porque isso é muito importante para nós, para a gente cumprir o nosso propósito aqui com o MDD, porque do lado de cá a gente está se dedicando e a gente tem certeza que vai trazer muita coisa legal para vocês. Então vamos despedir do pessoal, Márcio Dourado. Deixe seu abraço e seu recado aí. Meu recado para vocês é: não tenham medo de se endividar, mas cuidado com o endividamento. O endividamento ele pode ser o seu maior aliado e o seu maior inimigo. A escolha parte da sua administração. E siga o Mapa do Dinheiro, compartilhe esse conteúdo para que você consiga esparramar a boa nova em relação às finanças. Esparramar que cuidar do dinheiro é saudável e é importante na vida de qualquer um. É isso aí, pessoal. Existe dívida boa e dívida ruim. Então, cabe a você a fazer boas escolhas e acompanhar o MDD para se informar mais. Meu nome é Gederson Wagner e eu estive com vocês em mais um episódio do MDD.